bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, obrigado por tua santa palavra e pelo privilégio de compartilhá-la através do rádio. Obrigado, Senhor, pelos meios de comunicação que nos ajudam a propagar a tua santa palavra, a tua verdade. Senhor, abençoe o nosso estudo de hoje, nos ajude e dê a cada ouvinte o encorajamento que ele precisa, seja qual for a necessidade. Tu as conheces e nós pedimos, Senhor, que tu possas suprir cada uma delas. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 9, começando com o versículo 19. Esta passagem que temos diante de nós é, na minha opinião, muito útil para entender a raça humana e a sociedade. Aqui veremos como Deus divide a humanidade. Ele também irá mostrar nestes versículos algo muito perigoso que afeta a sociedade em várias partes do mundo. Isso vai nos ajudar a compreender a sociedade atual. Nós temos uma tendência a categorizar as pessoas pela cor da pele, ou a forma como elas falam, ou a cor dos seus olhos. Estas distinções são superficiais e não estão baseadas na Bíblia. Muitas vezes pensamos que existem raças diferentes, e quando éramos crianças, até cantávamos um corinho infantil que falava disso. É claro que existem pessoas com cor diferente, cor da pele, mas na verdade há apenas uma raça, a raça humana. Existem 3 famílias na humanidade, e são estas 3 famílias que vamos ver aqui em Gênesis capítulo 9. Versículos 18 e 19, lemos: E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Não há dúvida de que todas as pessoas na terra são descendentes destes 3 homens, Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. No capítulo 10 veremos como estas famílias foram separadas e vamos descobrir a que família nós pertencemos. Mas aqui no capítulo 9 vamos ver a contribuição que cada uma dessas famílias fez à raça humana. Recentemente foi lançado um livro intitulado The Beginning, O Começo, e eu gostaria de ler alguns parágrafos deste livro, porque creio que vai ajudar você a ver claramente o que eu vou explicar agora. Então vamos ver alguns parágrafos. Essas divisões são sugeridas pelos nomes dos filhos de Noé. É impressionante ver como são importantes certas divisões, distinções na Bíblia que parecem ser triviais, especialmente quando falamos da ordem, da maneira que as coisas são mencionadas. Em Gênesis 9, 24, lemos que Cão era o filho mais jovem de Noé. Agora, na forma hebraica de dar os nomes dos filhos, eles estão sempre em ordem cronológica, começando com o mais velho. Portanto, Sem é o mais velho. Ele é sempre mencionado primeiro. O interessante é que esses irmãos são sempre mencionados juntos, Sem, Cão e Jafé. Sempre nessa ordem, com o mais novo, Cão, no meio. Agora a explicação está na profecia que veremos mais adiante nesse capítulo e que irá nos ajudar a entender o porquê. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar o pai de Canaã. O escritor também diz algo muito específico sobre Cão nos primeiros versículos. Diz que ele era o pai de Canaã. Esta é a forma bíblica de apontar os holofotes sobre um episódio importante na vida de Cão, um incidente que impactou a sociedade e impacta até os dias de hoje. Para entender a sociedade, é essencial explorar e descobrir o que está envolvido neste incidente nos versículos 20 a 25. Vamos ler. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de uma tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai.
E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam os seus filhos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Há 4 coisas mencionadas nestes versículos que acabamos de ler. Primeiro, a embriaguez de Noé, e quero ser breve nisso. Aparentemente, esta é a primeira menção de alguém embriagado na Bíblia, e parece que isso aconteceu cerca de 3 ou 4 anos depois que ele saiu da arca. Como não havia vegetação sobre a terra e Noé plantou uma vinha, se ele tomou o vinho das uvas da sua vinha, então deveria ter passado pelo menos 3 ou 4 anos. Agora, por que não temos indicações de embriaguez anteriormente na Bíblia? Não sei a resposta a essa pergunta, amigo. Talvez a terra, antes do dilúvio, não tinha conhecimento sobre fermentação, eu não sei. Mas até o capítulo 9 não há nenhuma menção de bebidas alcoólicas. Alguém pode perguntar: como pôde Noé, um homem que achou graça aos olhos de Deus, um homem que tinha tanto futuro e que se tornou o destinatário da graça de Deus, um homem que era verdadeiramente salvo, um homem a quem Deus declarou justo, a quem Deus colocou na arca, como pôde um homem como Noé se embriagar? Bem, lembre-se que quando Sem, Cão e Jafé, os seus pais e suas esposas entraram na arca como pessoas salvas, mas também entraram com 2 naturezas. Estas 2 naturezas entraram e saíram com Noé da arca. Ele entrou na arca com 2 naturezas e saiu da arca com 2 naturezas. A velha natureza adâmica nunca foi erradicada de Noé. Portanto, a possibilidade de cometer um pecado era latente neste homem, em seus filhos e também nas suas esposas. Então lemos que Noé bebeu vinho. Agora é possível que, não havendo qualquer registro sobre o álcool ou bebida fermentada, Noé não sabia o que iria acontecer. É possível. Ele nunca antes tinha tomado uma bebida fermentada, mas obviamente ele tomou demais e ficou embriagado. No versículo 21 lemos: E descobriu-se no meio de sua tenda. Há a possibilidade de que, com a quantidade de álcool que ele havia tomado, tenha ficado com calor e tirou as roupas. Nós não temos a resposta, o que sabemos é que ele estava bêbado. E em seguida lemos que viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Não sabemos o que exatamente aconteceu. Alguns professores da Bíblia acreditam que Cão olhou para o pai e depois saiu e zombou dele, ou o ridicularizou. Se foi assim, não sei. Mas outros acreditam que ele foi culpado de homossexualidade e que ele se aproveitou da embriaguez de seu pai e cometeu um ato homossexual. Portanto, temos primeiro a embriaguez de Noé, em segundo, o comportamento estranho de Cão e depois, em terceiro, o respeito demonstrado por Sem e Jafé. A história diz: Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Em outras palavras, eles mostraram grande respeito por seu pai e mantiveram um padrão moral. Por isso, nem sequer olharam para a nudez de seu pai, mas com muito respeito, andando de costas, o cobriram e depois saíram. Em quarto lugar, temos a maldição sobre Canaã. E no contexto, esse era o neto de Noé. Agora, por que a profecia de Noé condenava a descendência de Cão, Canaã? Por que não condenou diretamente a Cão? Bem, vamos ficar dentro do contexto e vamos ver o porquê. É difícil saber e falar o porquê da embriaguez de Noé. É difícil dizer o que Cão fez a seu pai, se ele fez algo, não sabemos. Há muitos professores da Bíblia que ligam este acontecimento com a lei em Levítico 18, onde diz que ver a nudez de um indivíduo é a expressão de um ato homossexual. Por isso, alguns acham que Cão cometeu um ato homossexual. Se houve ou não homossexualidade explícita, não sabemos, mas fica claro que alguma forma de perversão sexual aconteceu, seja em pensamento ou em ação. É interessante observar que Sem e Jafé não tiveram relação com isso, não responderam à sugestão do seu irmão. Eles exemplificaram o princípio de 1 Pedro 4:8. O amor cobre multidão de pecados. Agora, por que a maldição foi sobre Canaã e não apenas sobre Cão? Bem, eu não creio que podemos tomar isso como um capricho por parte de Noé. Há uma razão para que isto seja assim, e quando descobrimos a razão, isto é uma porta aberta para entender melhor nossa sociedade atual.
Noé sabia que a tolerância de Cão em relação à perversão e prazer pessoal iria expandir de forma intensa em pelo menos um de seus filhos. Você poderá dizer, como você sabe disso? Bem, Deus revelou a Noé e podemos ler. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera e disse, maldito seja Canaã. Canaã seria a descendência de Cão. Canaã ainda não havia nascido, mas Noé profetizou que Canaã seria maldito. De onde ele tirou esta profecia? Deus deu a ele. Agora, se você quer saber como Noé pôde se embriagar e Cão ter pensamentos imorais, repito, ao sair da arca, eles ainda tinham a velha natureza adâmica, corrupta. Creio que não devemos nos sentar e julgar esses homens, porque se você está conjecturando por que Deus não enviou os dois para o inferno, por que não os matou naquele exato momento, você deve se perguntar, por que Deus ainda não matou você e não mandou você para o inferno? Eu tenho que me perguntar, por que Deus não me enviou para o inferno? Pois eu pequei. E aqui está uma excelente ilustração da segurança eterna da salvação do crente. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, lemos que Noé era um pregador da justiça. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, ele nos lembra que Noé era um homem de fé. Ele está na galeria de heróis da fé. Em Hebreus 11, é onde todos os heróis da fé estão registrados. E Noé está incluído na lista. Então Noé era um homem salvo, e Pedro e o escritor de Hebreus escreveram sobre ele séculos depois de sua morte. Por isso não há dúvida quanto a Noé ser salvo e que jamais perdeu a sua salvação. Ele estava fora da comunhão com Deus, estou certo disso, mas nunca perdeu seu relacionamento com Deus. Há 50 anos atrás fui salvo. Durante esses 50 anos eu cometi pecados. Minha comunhão com Deus foi rompida, mas nunca foi rompida para sempre. O mesmo acontece com você. Talvez você esteja se perguntando, como Noé ficou bêbado e ainda assim não perdeu a salvação? Pela mesma razão que você, apesar de cometer pecados após ser salvo, continua salvo. Agora, do que se trata esta maldição que Noé pronunciou sobre Cão? Há alguns que acreditam que esta frase, maldito seja Canaã, é uma maldição sobre a descendência de Cão. E muitos acreditam que essa maldição resultou em uma mudança na cor de sua pele. E os descendentes de Cão são as pessoas negras de hoje. Eu não concordo com isso. Creio que isso é um erro. E que não é assim. Isto é um absurdo, amigo. A Bíblia não ensina isso. A cor da pele, a pigmentação da epiderme da família humana se dá por causa do sol, algo exterior, e não por causa do pecado, que é algo interior. O Dr. J. Vernon McGee, que é um amigo meu, diz que não há nenhuma maldição sobre Cão. A maldição foi sobre Canaã, o filho de Cão. Nós não sabemos como Canaã estava envolvido neste incidente. Tudo o que vemos é que Canaã é mencionado com um propósito e que a maldição não tem nada a ver com a cor da pele. Essa história é uma das mais tristes que eu já ouvi. Não é justa com aqueles que são negros e também não é justa com Deus, porque Deus não disse isso. E, acima de tudo, as duas primeiras grandes civilizações vieram de Cão. Então agora você pergunta, por que Deus registrou esta história em sua palavra? Por que registrou o pecado de Noé? E o pecado de Cão também? Bem, se um homem tivesse escrito a biografia, ele não teria incluído isso. Esse é o problema com as biografias de hoje, não dizem toda a verdade, deixam de fora muitas coisas. Quando Deus registra a biografia de um homem, ele inclui tudo na história. Mas há mais uma razão por que nós temos o pecado de Noé registrado na Bíblia. Creio que é bom recordarmos, você e eu, que essas coisas que estão escritas no Antigo Testamento foram escritas para nossa instrução, paciência e consolação, para ficarmos atentos. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, seja que não caia. Esqueça a ideia de que essa maldição sobre Cão foi a mudança na cor de pele. O Dr. Barnhouse, um erudito, disse que os descendentes de Cão foram os egípcios, os babilônios, os hititas e os cananeus, mas não os negros. Além disso, como vimos, a maldição foi sobre Canaã, o filho de Cão. Creio que o Dr. Barnhouse está certo, eu concordo com o que ele diz. Muito bem, então Canaã, o descendente de Cão, recebe esta maldição. Depois lemos, e despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã.
servo dos servos seja os seus irmãos. Quero chegar aqui a uma conclusão quanto a Canaã. Vamos ver se podemos encontrar aqui na palavra de Deus a resposta. Noé sabia que a tolerância de Cão em relação ao seu pecado e a maneira como ele sentiu prazer nisso iria se manifestar em um de seus descendentes. Então, Noé, guiado por Deus, disse o que ele disse. Se você quer saber como Deus poderia revelar algo através de Noé, da mesma forma que ele podia revelar qualquer coisa a qualquer dos escritores do Antigo Testamento. Davi cometeu adultério, Davi cometeu assassinato e, no entanto, Davi é o autor da maioria dos salmos. Como Deus poderia usar um homem como esse? Deus o perdoou, Deus o limpou e Deus o usou. E Deus, amigo, me perdoa e me limpa. E se você perguntar por que Deus me usa através desse programa, não é pelo que eu sou, mas apesar do que eu sou. E pela mesma razão, Deus usa outros pregadores de hoje. E se você é um pregador, deixe-me dizer algo. Nenhum pregador pode se orgulhar de sua vocação. Se as pessoas são salvas, se muitos são abençoados por causa de seu ministério, não é por sua causa, amigo. Deus o usa apesar do que você é. Deus honra e abençoa a sua palavra, e quando nós compartilhamos a palavra com sinceridade e verdade, Deus vai abençoá-la. Agora, é verdade que o nosso comportamento como ministros do Evangelho tem um peso muito grande em relação à nossa eficácia. O nosso testemunho é fundamental, não há dúvida. Não podemos pregar e viver como um leite desnatado. Precisamos praticar o que pregamos e pregar o que praticamos. No entanto, devemos sempre lembrar que quando Deus nos usa, não é porque somos especiais. Ele nos usa apesar das nossas imperfeições, apesar do que somos. Noé tinha a velha natureza que nunca foi erradicada da sua vida. Assim como você e eu, que temos esta velha natureza que jamais foi erradicada de nossas vidas. Portanto, devemos reconhecer que a Bíblia nos entende melhor do que nós entendemos a nós mesmos. E uma área que é difícil de entender é a ligação entre os seres humanos, especialmente entre pais e filhos. Como uma geração afeta a outra. E é claro que Noé sabia bem disso. Esse pecado talvez não se manifestasse em Cão novamente, mas em seu filho e seus descendentes. Por isso a maldição caiu sobre Canaã. Agora, tudo isso está comprovado no livro de Josué, onde vemos que as tribos dos cananeus eram descendentes de Canaã. Vemos também estas tribos listadas em Gênesis capítulo 10, mas veremos isso mais adiante. Canaã tornou-se pai de Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Girgazeu e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu e ao Arvedeu, ao Zemarreu e ao Amateu. Observe, os nomes dessas tribos em Gênesis 10:15 aparecem várias vezes durante o Antigo Testamento. Estes eram os habitantes da terra de Canaã quando Israel saiu do Egito, e foi por causa dos pecados morais destas pessoas que se perverteram sexualmente que Deus enviou o povo de Israel para exterminá-los. Isso pode incomodar algumas pessoas ao estudar o Antigo Testamento. Como Deus pode ordenar o extermínio de uma nação inteira? Bem, havia uma boa razão para isso. Essas pessoas eram uma mancha na sociedade, e a remoção era necessária para preservar o restante da sociedade. Quando Israel falhou em fazer isso, eles tornaram-se como a maldição sobre Canaã sugere aqui, rachadores de lenha e carregadores de água, servo dos servos para o povo de Israel. Creio que isso responde, em parte, vários problemas relacionados com esse capítulo. O capítulo termina com os versículos 28 e 29. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Para concluir, amigo, vale a pena lembrar que é errado desobedecer a Deus. Deus não concordou com a embriaguez de Noé. Deus não consentiu com o pecado de Cão. Ele estava errado. Deus nunca aprovou. Mas a grande verdade aqui, para você e para mim, é que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podemos voltar a ter comunhão com Deus se confessarmos sempre nossos pecados. Creio que é exatamente isso que aconteceu com Noé. E deixe-me lembrá-lo que você e eu devemos estar em comunhão com Deus. Qualquer um de nós pode pecar, e se o fizermos, devemos confessar e deixar o pecado de lado, esquecer esse pecado imediatamente. No nosso próximo estudo, veremos o capítulo 10, um capítulo muito interessante e que irá, com certeza, nos abençoar.
Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o estudo de hoje e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.